As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo inteiro. Só no Brasil, uma pessoa morre a cada 90 segundos por causa dessa enfermidade. Mas a verdade é que esse cenário não precisaria ser assim. Isso porque a maior parte das doenças do coração poderiam ser evitadas ou controladas com mudanças de hábitos. Por que que a gente só vai atrás quando dá problema? Né, isso é meio inerente do ser humano, né. Sim. Fazer prevenção, Andresa, é uma das coisas mais difíceis, você convencer a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer fazer, que é deixar de comer coisas, deixar de beber, se sacrificar muitas vezes de fazer exercício por uma coisa que ele não sente, porque Uhum. a pessoa não está Sim. doente, ele está prevenindo. Então, a gente e atividades como essa que trazem para a população o conhecimento do que eu estou evitando, o que eu estou evitando quando eu estou fazendo atividade física, quando eu estou cuidando da minha alimentação. O grande problema é que as pessoas não se cuidam. Então, por mais que se fale em prevenção, está muito aquém, né? Isso é conhecido no mundo inteiro, porque quando você tem uma doença cardíaca, quando você infarta, que é a maior incidência de mortalidade, quer dizer, o dano já foi feito. Claro que tem tratamento por infarto, alta tecnologia, mas o ideal é não infartar, né? E como não infartar? Se proteger. E os fatores de risco são conhecidos. Quer dizer, as pessoas, primeiro é uma doença genética, passa de pai para filho, hereditária. Então, as pessoas que têm parentes com doença coronária, que já infartaram, têm que se cuidar muito mais. E os fatores de risco são conhecidos. A hipertensão arterial é um fator de risco, o tabagismo, a obesidade, o diabetes, o colesterol alto, o sedentarismo. Então, são fatores que se conhecem há décadas e décadas. E as pessoas, se você pegar no seu dia a dia, pouca gente faz uma prevenção como você tem que fazer, né? Caminhar. As sociedades americanas de cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia estabelecem um protocolo de caminhada. E quando se fala, por exemplo, em exercício, o exercício é fundamental. E não é aquele exercício que você precisa ir virar um atleta. É caminhar 5 vezes, 4 vezes por semana, 30 minutos, é pouca coisa. Os antigos falavam que a saúde está nos seus pés, né? Então, é importantíssimo a caminhada. Sem falar nas outras doenças, quer dizer, a obesidade, o diabético, por exemplo, tem que controlar a diabetes, o hipertenso. O hipertenso jovem é muito difícil você controlar muitas vezes, a aderência ao tratamento é muito baixa. E a hipertensão é um mal silencioso que não dá sintoma e vai corroendo as artérias. Então, essas atitudes, por exemplo, o Setembro Vermelho nos dá a oportunidade de falar bastante sobre prevenção, porque tecnologia avança, novas medicações surgem a todo minuto. Agora, o mais importante é não chegar ao desfecho do infarto, por exemplo, é a prevenção. Quando falamos de doenças do coração, nem sempre está claro o que elas são e o que podem causar para a nossa saúde. Vamos entender um pouco melhor sobre elas? Então, assim, quando a gente fala de doença cardiovascular, ela envolve uma série de patologias, uma série de doenças. Desde a mais comum, que é a pressão alta, que a grande parte da população tem, principalmente quando ela vai ficando mais idosa, né? Até o infarto do coração, que é algo bem prevalente, até, por exemplo, arritmias cardíacas, problema de colesterol, acidente vascular cerebral, que é o derrame, por exemplo, até doenças mais raras, mais complexas, que a população não ouve falar tanto. Por exemplo, com a insuficiência cardíaca e até causas raras de insuficiência cardíaca, como amiloidose, cardiotoxicidade. E quando a gente fala em doença cardiovascular, é importantíssimo que o Dr. Khalil já falou. A gente tem que lembrar dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Por quê? Porque o infarto, por exemplo, a aterosclerose, que é a doença que leva ao acúmulo de gordura nas artérias do coração, levando ao infarto, ao AVC, ou uma doença vascular periférica, por exemplo, essa doença é uma doença totalmente prevenível. A gente sabe que tem história familiar. Tem famílias que têm um risco maior de desenvolver essas doenças. Mas, se a gente mudar o nosso dia a dia, a gente fazer prevenção, a chance da gente desenvolver um infarto, um AVC, é muito menor. Então, por exemplo, se aquela pressão alta que a pessoa tem, ela toma remédio, ou ela faz atividade física, ela melhora a dieta, diminui o sal da alimentação, tudo isso vai evitar
que no futuro pode se desenvolver um infarto. Da mesma forma, o cigarro. A gente sabe que o cigarro é um dos maiores fatores de risco para infarto. Então, por que a gente ainda fuma hoje em dia? Vamos tentar combater isso, vamos tentar criar uma alternativa, vamos conversar com o seu médico para ele tentar te ajudar a parar de fumar. Isso é muito importante, né? Não só isso, mas a diabetes, ter o diabetes controlado, o colesterol controlado também, e isso é um assunto importante porque não é o mesmo valor de colesterol que a gente quer para todo mundo. O valor do colesterol varia com o risco cardiovascular do paciente. Então, um paciente que não tem nada, jovem, pode ter um colesterol um pouco mais alto, por exemplo, do que um paciente que tenha já tido um infarto, um AVC, que a gente tem que controlar o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, de forma mais intensa, para que ele fique mais baixo, para a gente evitar um novo evento, por exemplo. Né? Então, esses fatores de risco que a gente consegue combater, consegue prevenir e melhorar, que são importantes. E a atividade física que o Dr. Khalil falou é de extrema importância. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos de atividade física por semana para a gente considerar como um paciente ativo. E tem que ser uma atividade física aeróbica. Então, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma bike, vamos fazer uma natação. São 30 minutos 5 vezes na semana, ou 3 vezes de 50 minutos, é pouco para a gente ganhar qualidade de vida e a gente conseguir, sim, evitar doenças mais graves, como o infarto, o AVC, que o Dr. Khalil já colocou mais para frente. Não existe idade para começar a cuidar do coração, mas quanto antes adotarmos atitudes preventivas, melhor. Alguns fatores de risco para as doenças do coração também atingem pessoas mais jovens, e é por isso que o ideal é ter atenção à saúde desde a infância. Uma outra coisa também que a gente erroneamente associa é a questão da idade, né? Parece que o colesterol é alguma coisa que você vai ter problema só lá na frente, quando você ficar mais velho. Como é a questão do colesterol, doutor Marcelo, em crianças, em adolescentes? Como é que se dá isso? Olha, sim, acontece, né? Existem formas de colesterol hereditárias e genéticas que condicionam o colesterol elevado para as crianças, então elas têm que fazer uma dosagem, né? Existem regras para você fazer e orientação nesse assunto, e é muito difícil às vezes, né? Porque você tem determinadas faixas etárias não pode ser tratado com medicamentos, então às vezes você tem só que tratar com dieta, mas teoricamente a criança tem né, um outro tipo de apetite, voltado para uma alimentação mais rica em caloria, carboidratos e gorduras, então fica muito difícil, mas acontece. Isso é um erro também grave, dizer que adolescentes e crianças não têm colesterol. Porque justamente, e hoje, eu não sei, a gente tem observado muito isso, sabe? Tem aumentado muito a incidência. Não só porque os jovens também estão indo no consultório e estão querendo fazer, porque antigamente, eu tenho consultório há 35 anos, né? Eu peguei uma fase que o meu consultório era acima de 50, 60 anos. E rarissimamente aparecia um jovem lá. Hoje, não. Talvez as campanhas de conscientização, talvez até a mudança do perfil faz com que eles já se interessem e venham, olha, meu pai tem colesterol alto, eu quero fazer um exame de sangue, eu quero ver se eu tenho, ou fulano de tal teve um infarto com 30 anos, eu quero saber se eu tenho esse risco. Está mudando um pouquinho, isso tem nos ajudado. Que bom. E Marcelo, sabe o que eu acho legal também? Acho que assim, é uma coisa que me impacta, são os dados de infância e adolescência, os dados de aumento da prevalência. São 20% dos jovens e crianças têm colesterol alto. Muito, né? É muito. E eu acho que é muito ligado também, acho que a gente vê isso na rua, o aumento da obesidade na infância. Falando em colesterol, você sabia que esse fator de risco pode ser prevenido, monitorado e controlado? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 40% dos brasileiros têm colesterol alto. Isso equivale a mais de 4 milhões de pessoas. Vamos descobrir como controlar não só o colesterol, mas também a pressão alta? Colesterol alto e pressão alta. A gente sabe que esses são dois fatores fundamentais que aumentam o seu risco cardiovascular. Risco de ter AVC, que é o derrame cerebral, risco de ter
infarto, né? Risco de ter placa de gordura nas artérias. Então, é muito importante a gente fazer o controle tanto do colesterol alto quanto da pressão alta. E como a gente pode fazer esse controle de forma adequada? Primeira coisa e muito importante, a gente precisa fazer atividade física, né? A atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, ela ajuda a melhorar o seu perfil de colesterol, melhorar o seu colesterol bom, reduzir o seu colesterol ruim e ajuda a abaixar a sua pressão. Então, ela é remédio para tudo isso, tá? Segundo ponto fundamental, uma alimentação saudável, né? Com pouca gordura, fritura, menos fast food, mais produtos feitos em casa, né? Ao invés de você comprar o produto industrializado, pronto, faz a sua comida em casa, faz o seu próprio tempero, para diminuir a quantidade de sal, porque o sal em excesso, o sódio em excesso, aumenta a sua pressão. Então, a gente ter uma alimentação saudável ajuda a melhorar tanto o colesterol quanto a pressão alta também, né? Além disso, é muito importante a gente passar no médico, fazer o seu check-up, medir a sua pressão, dosar os níveis de colesterol, para a gente poder avaliar de forma completa a sua saúde e aí, se precisar, a gente já iniciar remédios para poder controlar tudo isso, tá? E por fim, que é muito importante também, a gente evitar cigarro e bebida alcoólica em excesso, porque a bebida alcoólica aumenta a pressão. E o cigarro também está totalmente relacionado com o risco cardiovascular, que aumenta a chance de ter placa de gorduras, que vai lá na frente causar o AVC ou o infarto. As mudanças de hábitos são muito importantes para trabalhar com a prevenção. Fatores como estresse, má alimentação, obesidade, sedentarismo, abuso do consumo de álcool e tabagismo são perigosos e podem ser alterados na sua rotina um pouco por dia. Não espere um sintoma ou episódio cardiovascular para procurar cuidar do seu coração. A gente tende a procurar ajuda quando algo acontece, né? E a gente esquece dessa questão preventiva. A atividade física, a reabilitação cardíaca, ela diminui vários fatores de risco, sendo um deles o sedentarismo, que é um número alto que a gente tem na nossa população. Então, a prática regular da atividade física, a reabilitação cardíaca, vai aliviar os fatores, vai diminuir os fatores de risco, diminui os níveis de pressão, diminui a parte de colesterol, diminui a questão da resistência à insulina para os pacientes diabéticos, melhora os níveis de estresse, que também é um fator de risco hoje. Com a reabilitação cardíaca, a gente consegue diminuir uma gama de fatores aí que levam às doenças cardiovasculares. O episódio 1 da temporada Saúde do Coração em Foco acaba por aqui. Não se esqueça, chegar antes dos eventos cardiovasculares é possível. Prevenir e controlar seu coração merece cuidados. Até o próximo episódio.